Bom dia a todos, irmãos. Amém? Paz do Senhor a todos. Que a gente possa ter um tempo precioso meditando na palavra de Deus. Amém? Gostaria de fazer uma homenagem pública aqui. Essa mulher que tem sido bênção na minha vida, a Michele, está fazendo aniversário hoje. Amém? E no final vamos orar por ela. Amém? Nessa manhã nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, um Salmo 127. Peço que você abra aí e deixe separado. Vamos estar meditando aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da sua palavra. Amém? Vou estar lendo a versão ARA, a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vou orar rapidamente, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor tem nos dado, Senhor, para nos alimentar nessa manhã. Como Jesus falou, Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nessa manhã, Senhor, queremos nos alimentar da Tua palavra. Que venha, Senhor, saciar a nossa fome. Que venha nos alimentar, Senhor, e dar-nos direção para nossas vidas, Senhor. Para que possamos viver, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Esse salmo, talvez você já conhece até de memória ele, né? Um salmo bastante conhecido, bastante estudado. É chamado Salmo de Romagem. Que romagem? Era praticamente tipo de uma procissão que o povo de Israel fazia anualmente, 3 vezes por ano, geralmente, né? Para cumprir o mandamento de Deus, lá de Levítico 23. Em Levítico 23, Deus instituiu para que o povo pudesse celebrar as festas do Senhor 3 vezes por ano. Você lembra quais são? Pentecostes, primeiro a Páscoa, né? Páscoa, o pães asmos, depois Pentecostes e primícias, e por último, tabernáculos e o dia da expiação, que era o dia que eles faziam um jejum integral, né, 24 horas de arrependimento e consagração ao Senhor. Então, essas 3 vezes por ano, o povo subia a Jerusalém, que fica num monte, né, e realmente subiam a pé, iam como uma romaria, uma procissão mesmo, uma romagem, que é como é falado, para celebrar a Deus, né, para adorar a Deus, para honrar e levar ofertas, levar honras ao nome do Senhor, né, que tinha instituído essa ordenança, né, e foi Salomão que escreveu esse salmo, né, esse Salmo 127, né, Salomão foi aquele servo do Senhor que foi usado por Deus para construir aquele templo maravilhoso, né? Foi por muitos anos, na verdade começou, né, no coração de Davi. A gente lembra a história do povo de Israel. Davi que teve esse desejo de construir uma casa para Deus, né? Davi, quando Deus colocou ele finalmente no poder, ele estava com uma casa bonita, né, feita naquela época. Não havia concreto como a gente conhece hoje, mas a estrutura principal das casas era de madeira nobre, né? Então Davi tinha uma casa de madeira bem construída, com adornos
né, de ouro, tudo mais, toda a riqueza. E ele via a casa do Senhor estava lá num tabernáculo, né, numa tenda, parecia com essa, né? E Davi falou: eu quero honrar a Deus, né? Então ele teve esse desejo, e Salomão foi aquele que executou esse sonho dele de construir a casa de Deus. E nessa intenção, Salomão escreveu este salmo que guiaria o povo de Deus para cumprir as promessas dele, né? Então, o que a gente vai estar falando nessa manhã? 4 aspectos que Deus traz na sua palavra, que se aplica a nós, inclusive nos dias de hoje. No versículo 1, na primeira parte, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa questão de edificação de casa tem a ver com a construção literal mesmo da casa. Esse povo nessa época, um pouco depois de Salomão, tiveram que praticamente reconstruir a nação. A nação de Israel, ela tinha sido, depois de alguns anos, levada para a Babilônia, foram destruídos, né? Lembra que o povo de Deus desobedeceu a Deus e sofreu uma correção de Deus. Que correção foi essa? Eles foram mandados para a Babilônia, destruíram o templo, destruíram as suas casas. Então, para voltar para a nação, né, depois que com Neemias, tiveram que reconstruir tudo do zero. Então, essa questão de construção de casa era uma coisa muito cara, alguma coisa muito importante para cada um deles. Praticamente todos os cidadãos de Israel estavam passando por esse processo de reconstrução, né? E Deus fala aqui, né, através de Salomão, nesse versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não sei quantos de vocês teve a experiência de construir uma casa, né? Eu acredito que os mais velhos aí que têm uma experiência, né, já passaram por esse processo, mas não é algo muito simples, né? A gente está começando a nossa obra aqui, né? Na semana passada tiramos 440 metros cúbicos de terra. Imagina, praticamente essa área aqui, cheia 1 metro de altura de terra, tudo isso, né? Deu 37 caminhões, né? Então, numa obra, são processos difíceis, né? O que precisa fazer? Vai precisar estudar o solo, para que profundidade eu vou cravar minhas estacas, né? Eu vou fazer uma sapata. O que eu vou precisar? De um topógrafo para fazer locação, né? Antigamente também exigia isso, né? Imagina só as torres, as pirâmides, perdão, do Egito, se não tivesse um topógrafo mestre para fazer todo aquele alinhamento, né? Não seria possível, né? Então, todo esse processo era penoso, né? E justamente o povo de Israel, que estava experimentando essa reconstrução, inclusive do templo, eles estavam sofrendo certa oposição, dificuldade, né? Mas Deus aqui, Ele traz essa mensagem, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Na Bíblia, a gente, além da construção física da casa, do nosso local que a gente mora, também tem um paralelo da casa no sentido da nossa família, né? Quando a gente vê lá em Ruth, capítulo 4, versículo 11, fala, na verdade o livro inteiro de Ruth vai falar sobre a restauração, a preservação da família dela, que veio a culminar, que eles entraram na linhagem de Jesus, né? Ruth, o que tinha acontecido? Qual era o costume daquela época? Por exemplo, uma família, né? Os irmãos geralmente moravam em comunidades, né? E como Deus valorizava essa questão da família, né? Se o irmão morresse, se uma pessoa morresse, o irmão dele teria a responsabilidade de casar com essa mulher que ficou viúva, para preservar a família, né? Para que a família não fosse destruída, porque Deus tinha um plano de longo prazo para o povo de Israel. Deus tinha prometido para Abraão que a partir de Abraão
todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Não era para ficar só Abraão e sua esposa, ter um filhinho e acabar tudo, né? Tinha uma promessa para ser cumprida. Então era muito importante que essa questão da família tivesse continuidade, né? Então, lá em Deuteronômio capítulo 25, o versículo 5 e 6, eu vou estar lendo para vocês, acompanhem comigo aí. Deuteronômio 25. Versículos 5 e 6. Diz assim: se dois irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Então essa questão de construção de casa também tinha a ver com a construção de uma família, né? No original, em hebraico, essa palavra, né, a casa, também representa a preservação de uma família. E aconteceu isso no caso de Ruth, né? Quando a gente lê o livro de Ruth, a gente pode perceber que aconteceu. O marido dela faleceu, né? E ela tinha uma terra que ia ser perdida. E Boaz entra nessa história justamente para fazer esse papel, para preservar a família. Boaz, ele casa com Ruth, ele compra a terra, né, do que era da família dela, e continuou a linhagem que mais para frente vai gerar Davi, né, que mais para frente vai vir Jesus, né? E quão importante era essa preservação da família. Um outro aspecto desse salmo que a gente pode estudar está no versículo 1, a parte B. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Antigamente, um dos itens de segurança mais importantes para a proteção da cidade eram os muros, né? Quando a gente assiste aqueles filmes da época da Bíblia ou da Idade Média, é muito notório isso, né? Todas as cidades tinham muros, tinham sentinelas, né? Guardas, soldados ali que ficavam à espreita, observando se os peregrinos ou os transeuntes, os cidadãos estavam se aproximando com uma boa intenção ou estavam vindo para arrombar e saquear a cidade. Então essa questão da segurança de muros era muito importante para o povo também, né? Principalmente daquela época de Israel. E o muro era aquele item que protegia os seus moradores, né? Os vigias, os sentinelas, eram os que ficavam de prontidão observando a movimentação. Neemias tomou como prioridade a reconstrução dos muros de Jerusalém, instruiu eles a trabalharem com uma mão e portarem sua espada na outra mão. Lá em Neemias capítulo 4, versículos 15 a 17, a gente pode ver quão importante era isso para o povo. Neemias capítulo 4, versículos 15 a 17. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Naquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então, Neemias entendia essa importância de muros para proteger a cidade e colocou isso como uma prioridade para a reconstrução de Jerusalém, né? Por isso que os trabalhadores, eles estavam preocupados com a reconstrução, mas também com a proteção.
Uma cidade sem muros era uma cidade facilmente dominada. Por isso o povo precisava dessa segurança para a sua população. Outro aspecto desse salmo que é importante a gente ressaltar em relação ao trabalho. No versículo 2 ele fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele os dá enquanto dormem. A sociedade de Israel, ela era basicamente, vivia da agricultura, vivia da criação de animais. A produção do alimento deles, que é representada aqui pelo pão, era algo mais básico, que exigia um processo demorado, né? Não é como hoje a gente vai na padaria, como compra o pão, prontinho, quentinho, né? Era um negócio demorado, né? Tinha que plantar, cuidar da terra, esperar ela crescer, a maturidade, né, da planta, a colheita, a preparação da massa, processo de fermentação. Não era de um dia para a noite, né? Era um processo demorado. E por isso aqui o Salmo fala, né, que o pão que penosamente granjeastes, né? Essa palavra significa a preparação. Você trabalhou duro para conseguir aquele trigo, né? E o povo de Israel, eles tinham noção, eles sabiam muito bem que era difícil. Eles conheciam a passagem que Moisés tinha deixado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que diz, né: no suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra. Eles sabiam muito bem que para podermos desfrutar da nossa alimentação, precisávamos nos esforçar, né? Viria à custa de muitos esforços. Não sei quantos de vocês conhecem o influencer de economia, finanças, Thiago Nigro. Recentemente ele fez um post sobre trabalho, né? Conhecido como Primo Rico também. Ele citou uma frase do Geraldo Rufino que diz assim: não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. E foi interessante a resposta do pessoal a esse post dele. A maioria das pessoas foi contra. A maioria das pessoas não concordou com ele. Apesar de ser uma frase que, inclusive, é bíblica, né? Quando a gente, que Provérbios fala, né? Aquele que trabalha com mãos diligentes vai receber do seu trabalho, né? Provérbios alerta muito a gente contra a preguiça, né? Contra a falta de esforço. Porém, o que muitas pessoas comentaram no post dele você não conhece a minha realidade, eu trabalho 36 horas e estou pobre ainda, né? Outros falaram, só se for empresário para trabalhar 14 horas por dia e ficar rico, mas uma pessoa comum não acontece com isso, né? E nesse versículo aqui a gente enxerga isso, que não importa quão esforço a gente coloque em nosso trabalho, se Deus não estiver conosco, nos ajudando, é tudo em vão. Aqui no versículo 2 vemos, é o Senhor quem dá o sustento aos seus amados. Não é muito trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, mas sim esforçar e confiar no Senhor. Um outro aspecto desse salmo que a gente pode aprender é em relação aos filhos. O versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Naquela época, o povo israelita, para esse povo era muito importante ter filhos, não só para eles, mas para todos os povos daquela época, do Antigo Testamento. Os filhos ajudavam na produção, na agricultura, ajudavam os ofícios do pai.
né, dos seus pais, e eles ajudariam no trabalho, ajudariam a perpetuar a sua família, né, e protegeriam os pais quando eles fossem idosos e precisassem da ajuda diante dos seus adversários. Naquela época, o fórum que a gente conhece hoje, né, de uma maneira bem resumida, acontecia nos portais da cidade, né, haviam as muralhas e os portais, ali ficavam os juízes que julgavam as questões econômicas, as questões de lei, a ordem daquela sociedade, e era ali que era decidido. E por que era importante que o pai tivesse vários, principalmente homens, no contexto de proteção, né? Para que quando o pai fosse idoso, né, e não tivesse mais como se defender, tivesse mais frágil, mais fraco, os filhos iriam com ele nessa sessão ali, né, nessa questão argumentativa de decidir por impostos e tudo mais. Os filhos ajudariam ao pai não ser desmoralizado, o pai não ser explorado, né? Então era muito importante que o pai daquela família tivesse muitos filhos, né? Aqui o versículo fala, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então era nessa porta que ele enfrentaria inimigos, pessoas que gostariam de humilhar aquela pessoa, aquele senhor, né? Então ele compara também os filhos como se fossem flechas, né? Nos tempos da antiguidade não haviam metralhadoras, revólveres, né? Espingardas, haviam, claro, espadas, e flechas eram um item de guerra que era bastante importante, né? Se você assistir um filme da época da Idade Média, você vai ver, não havia como lançar granadas. As flechas eram as armas de longa distância que feriam os inimigos, né? E feriam muitas vezes, matavam completamente, ou deixavam eles, imagina, uma flechada na perna, já dificulta ele a correr, né? Então era um item bastante importante na luta, na batalha. E aqui ele fala, né? Feliz aquele que enche deles a sua aljava. Ou seja, é importante que a família tenha muitos filhos, né? Para proteger, para preservar, para dar continuidade. E o que a gente pode aprender com esse salmo, né? Que ensino que a gente pode tomar para nossas vidas e ser útil para nós? Abra comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É de Deus que vem toda a bênção. Os estudiosos da Bíblia, os estudiosos de Deus, eles chamaram esse cuidado de Deus de providência, né? Talvez você já ouviu essa palavra, eu inclusive já falei sobre isso um pouco, quando nós estudamos sobre a história de Esther. Essa palavra providência, o significado dela seria conhecer por antecipação, ou se não, prover mesmo, prover um recurso que você precisa. Mas o ensino dela na Bíblia, apesar de ser uma palavra que não está literalmente, a gente não encontra, se colocar no seu aplicativo aí, providência, você não vai encontrar. Porém, o ensino dela está na Bíblia, e esses teólogos definiram dessa forma: Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por meio de sua sábia e santa providência, de acordo com sua presciência infalível e o conselho imutável de sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Esse é um
texto da Confissão de Fé de Westminster. Os teólogos de Westminster, eles elaboraram, essa confissão de fé baseada na Bíblia, que declara isso. O Deus que criou o mundo é o mesmo Deus que preserva as coisas, Ele sustenta. O sol nasce todos os dias porque Deus preserva isso. Você já foi num local que consegue ver o pôr do sol de maneira boa, assim? Como maravilhoso é. E a gente não enjoa. Na época que a gente estava morando lá na chácara, a gente conseguia ver o pôr do sol muito bonito, tinha um campo de visão grande. E não enjoa, a gente não enjoa de ver o pôr do sol, E imagine só, Deus, Ele faz dia a dia, todo dia que o sol faça seu trajeto, Deus não criou, fez a criação, a natureza, todas as coisas e largou. Deus preserva, Deus faz com que aquilo continue a acontecer. Deus dá vida para nós hoje. Nós estamos respirando aqui, nosso coração está batendo, porque o Senhor cuida de nós, amém? Então o universo, ele é dependente de Deus, não somente em relação à sua origem. Deus criou pela sua palavra, mas para continuar a existir. O universo não pode existir nem por ele, nem funcionar por conta própria. O universo não é autônomo. Muitas pessoas que não conhecem a Deus falam isso, que a natureza, como se a natureza fosse uma pessoa, mas é Deus quem sustenta tudo. Deus sustenta todas as coisas pelo seu poder. Romanos capítulo 8, versículo 36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. É ele quem faz a chuva cair, o sol brilhar, levanta reinos e os destrói. É Ele quem dá vida e a toma de volta para si, quem faz as plantas crescerem. Há uma grande diferença entre a providência de Deus e destino, sina ou sorte. As pessoas que não conhecem a Deus, elas falam, boa sorte, foi por conta do acaso, foi por conta da minha sina que eu estou nessa situação. Mas não. Existe uma diferença entre a providência de Deus e a sorte e o destino. E qual que é a diferença? Como eu consigo identificar? Pelo caráter de Deus. Deus vê, amém? Deus fala, amém? Deus ama. Enquanto que o destino é uma coisa cega. O acaso, ele existe somente como uma probabilidade matemática, Quando você está fazendo contas lá de probabilidades, existe um acaso, mas na verdade Deus é Ele quem controla as coisas. A sina, que muitas pessoas chamam isso, é impessoal, enquanto Deus é Pai, amém? Deus cuida de nós como um Pai. Em um universo governado por Deus não existe acaso, exceto na matemática. O fato de Deus governar o universo não quer dizer que não tenhamos vontades e responsabilidades por nossos atos. Deus realiza sua vontade por meio de ações de vontades humanas, sem violar a liberdade dessas vontades humanas. Um exemplo claro dessa concomitância é a história de José e seus irmãos. Vamos entender bem isso. Deus governa tudo, mas Ele não tira de nós a nossa responsabilidade. No caso de José e seus irmãos, creio que os irmãos lembram bem da história. Os irmãos estavam com inveja de José e pregaram uma peça nele, colocaram ele num fosso, para depois vender ele como escravo. Não foi Deus que... Aliás, a responsabilidade dessa traição contra José foi dos seus irmãos. Não foi Deus que fez isso, foi responsabilidade dos seus irmãos. Porém, Deus atua mesmo através das responsabilidades, das más atitudes, as ações más que os irmãos de José haviam feito contra ele. Deus atuou nisso de certa forma,
realizando a vontade de Deus que foi passada para José através dos sonhos dele. Lembra dos sonhos de José, né? Que ele iria ficar como um feixe levantado, os seus irmãos se prostrariam, né? Isso aconteceu lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. José fala isso. Se você quiser acompanhar, se não, preste atenção. Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Então, os irmãos de José, eles desejavam o mal. Alguns deles até quiseram que José fosse morto, né? Mas Deus converteu o mal em bem, né? Em outra passagem a gente lembra o agir de Deus através dessa providência, essa soberania de Deus, na história de Judas, né? Judas fez o mal contra o Senhor, ele traiu a Cristo, porém Deus converteu esse mal que Judas tinha feito contra o próprio Senhor em bem, para que a promessa de Deus fosse cumprida. Apesar disso, Judas foi condenado pelo seu pecado, pelo seu erro. A gente aprende através desse salmo que Deus cuida daqueles que são dele. Deus cuida de nós. A gente pode ver em Malaquias, capítulo 3, o profeta falando para o povo de Deus, que estava muitas vezes vacilando na fé. O povo estava em dúvida se deveria servir a Deus ou não. No versículo 13 diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 13: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? O Senhor falando através de Malaquias: vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. 17. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Existe uma diferença real entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Muitas vezes a gente não consegue visualizar isso. A gente fica talvez como o salmista Davi, né? Vamos ler finalmente nesse salmo, mas o que a gente pode aprender em relação à construção de uma casa, em relação a um projeto que eu desejo fazer, um empreendimento, um novo trabalho, um novo negócio. Se Deus não estiver naquilo que você está fazendo, não adianta. Como a gente leu no versículo 1, em vão trabalham os que edificam. Não podemos ter um pensamento pagão de pensar que tudo é na força do nosso braço. Eu faço acontecer, né? A gente hoje tem muitos livros, vídeos falando sobre um alto crescimento, né? Mas o nosso pensamento, segundo a palavra de Deus, ela deve ser aquele que deixou Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 15. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e para lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros.
Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 24, também dá uma exortação. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu, Senhor, que estou falando. Então, em nossa construção da nossa casa, seja ela física, seja no nosso negócio, seja empreendimentos, ideias que nós estamos desenvolvendo, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. O nosso motivo maior, a nossa motivação, aquilo que está nos respaldando, tem que ser Deus. Em relação à nossa segurança, a segurança da nossa cidade, se Deus não nos proteger, nada feito. Essa semana que se passou, na segunda-feira, fui à prefeitura e pude ouvir da própria prefeita dizendo que a nossa cidade é a terceira maior cidade mais segura do país. Graças a Deus por isso, amém? Terceira maior cidade, mas além de todo o sistema de segurança, na cidade existe mais de 1000 câmeras, né, que monitoram as entradas, saídas, centro, vários pontos da cidade tem câmeras, né? Mas de nada adianta ter todo o sistema de segurança se Deus não estiver ali. Então, por isso que é tão importante que a gente ore. Eu creio que uma maior parte desse sucesso de segurança é pela oração da sua igreja, amém? Nós que oramos toda semana, né, pedindo que Deus proteja, abençoe as autoridades, proteja a cidade. Isso acontece. Em outro aspecto, em relação ao nosso trabalho, é a mesma coisa, né? Após nós termos esforçado tanto, né, como esse versículo diz, penoso trabalho, aquele trabalho difícil, né, arar a terra, que naquela época era manualmente, né, com a enxada, puxar, revirar a terra. Aqui Deus deixa o alento para nós. Aos seus amados Ele os dá enquanto dormem. É importante que aqui a gente não tenha um mal entendido, né? Essa passagem não está justificando a gente não trabalhar. Talvez alguma pessoa pode entender mal isso, né? Interpretar errado. O contexto aqui é 2 pessoas trabalhando, as 2 se esforçam, mas aquela que serve ao Senhor, enquanto ele dorme, enquanto ele descansa, Deus trabalha por ele, amém? É dessa forma que acontece. Aquele que confia no Senhor, enquanto ele entregou diante de Deus, fez o melhor que ele podia, é o Senhor quem recompensa, é o Senhor que faz a colheita crescer, é o Senhor quem envia clientes, é o Senhor, amém? Então, o apóstolo Paulo, ele deixou uma repreensão bem pesada, assim, com os irmãos que, um pouco depois da partida de Cristo para os céus, havia alguns que eles não queriam mais trabalhar, eles falaram, vamos esperar Jesus voltar. Eles achavam que Jesus ia voltar muito em breve, né? Depois de um tempo que ele tinha subido aos céus. Eles falaram, vamos ficar só em oração, não vamos trabalhar, né? E vamos ficar só praticamente como se fosse um mosteiro, né? Um retiro permanente, até Jesus voltar. E Paulo repreende eles, fala assim, aquele que não quiser trabalhar, que não coma, né? Então, isso serve para nós, né? Nós esperamos a volta de Cristo, né? Nós ansiamos por Ele, mas vamos fazer isso mantendo,
né, ao nosso trabalho ativo e confiando no Senhor, acima de tudo, porque é Ele quem recompensa o trabalho. Em quarto lugar, em questão a nossa família, né? A família é Deus quem dá. Aqui ele fala que é herança do Senhor, os filhos são. Aquilo que Deus te abençoou é uma herança, o fruto do seu ventre, é aquilo que foi gerado, né, em você, é um galardão de Deus. Esses filhos, eles vêm para trazer alegria, para continuar o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família. E eventualmente, quando você for idoso, fazer companhia para você, para proteger você. Em todos esses 4 aspectos que a gente estudou, a nossa casa, nossos projetos, a segurança da nossa cidade, da nossa casa também, o nosso trabalho e a nossa família. É Deus quem deve ter a prioridade em tudo. Devemos depender de Deus, devemos confiar nele. Talvez você esteja passando por uma situação parecida com a de Davi, o Salmo 73. Abra comigo lá, o Salmo 73, versículo 3 a 5, ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para ele não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Davi estava numa angústia dessa, que ele via aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não adoravam a Deus como ele adorava, serem prósperos, né? Porém, quando ele chegou diante de Deus, aqui no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Davi entendeu. O homem pagão, aquele que não teme a Deus, aquele que não adora a Deus, ele pode temporariamente se dar bem, ter sucesso, né? Ter muito dinheiro. Porém, quando a gente prostra diante de Deus, a gente se prostra diante de Deus, e Deus revela a nós que a vida é muito mais do que aquilo que a gente tem como bens físicos e materiais. A vida é muito mais, amém? A nossa vida não termina aqui, ela continua. E continua não só para o bom, para aquele que serve a Deus, continua para aquele que não serve. O que isso significa? Aquele que não serve a Deus tem uma eternidade de juízo, de sofrimento, de afastamento de Deus e eventualmente o lago de fogo e enxofre. Porém, o que Deus quer para nós não é isso, amém? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. É somente a graça de Deus que nos concede a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação depende inteiramente de Deus, amém? Não há nada, nenhuma obra que a gente possa fazer, nenhum sacrifício, nenhum jejum, nada que a gente possa fazer para alcançar a salvação de Deus. É graça. Deus nos dá a salvação pela graça. Mas por causa da graça de Deus que nós recebemos, a gente não permanece da mesma forma. Aqui, continuando essa passagem: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele nos salvou
para que a gente possa andar em boas obras. Nós não fazemos boas obras, não jejuamos, não oramos, não nos consagramos para alcançar a salvação. Amém? Nós não fazemos isso para alcançar a salvação. A salvação já nos foi dada de graça. Amém? É muito importante que a gente entenda isso. Mas, por termos sido alcançados pela graça, nós nos consagramos, fazemos jejum, oramos por amor a Deus. Nessa manhã nós cantamos: edificarei em seu amor, edificarei sobre uma rocha firme. Eu pergunto para você nessa manhã, qual é o fundamento que você está edificando a sua vida? Seus negócios? A sua segurança? Será que está em seu poder aquisitivo? Né? Você confia mais em um sistema de câmeras, mais em um seguro, do que em Deus? Estamos encerrando. Em todos esses aspectos, o mais importante deles é a nossa vida, a nossa casa espiritual. Amém? E nós dependemos 100% de Cristo para a salvação. 100%. Com nossos esforços não conseguimos. Mas se nós nos rendermos a Ele, Ele nos salva. Amém? Gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que nos dá direção, Senhor. Seja em nossa casa, nossos projetos, nossa segurança. Diante do mundo tão violento, Senhor, que muitas vezes vemos tão próximos de nós. É só o Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar nossas vidas, o que será de nós? Te louvamos, Senhor, porque o Senhor abençoa o nosso trabalho. Mesmo com pouco, muitas vezes temos inveja daqueles que têm mais e não têm o Senhor. Mas ter a Ti, Senhor, é mais importante do que tudo. A Tua presença em nossa vida é mais valiosa, Senhor, do que uma multidão de riquezas, caminhão de riquezas, de ouro, de prata, de dólares, de euros. Ter o Senhor é o que é mais importante nessa vida. Te louvamos, Senhor, pela nossa família. Te louvamos pelos filhos que o Senhor dá, Senhor, como herança do Senhor. Pai, eu oro, Senhor, que cada coração nessa manhã, Senhor, coloque em primeiro lugar a Cristo no seu centro. Que seja o Senhor aquele que governa nossas vidas, aquele que nos abençoa, aquele que nos prospera e finalmente aquele que nos salva. Te louvamos, Senhor, porque em Cristo nós temos a vida eterna, a certeza da vida eterna, Senhor. Esperamos ao Senhor o Teu retorno. Eu oro, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada coração, seja nos irmãos que estão aqui ou aqueles que estão ouvindo ou ouvirão essa mensagem, que eles possam fazer do Senhor o primeiro lugar em suas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Neste momento, enquanto a gente adora o Senhor com cânticos, gostaria de deixar a oportunidade, se você quiser uma oração, seja por sua vida ou por algum parente, peço aos pastores que venham à frente e vamos orar e adorar ao Senhor. Amém?
Deus abençoe a todos.